Das condições de abordagem, a fim de que o texto possa se tornar inteligível, sobretudo os textos teóricos, ou seja, textos filosóficos, científicos e tecnológicos, o professor Severino, então, nos proporciona a primeira possibilidade de leitura, de modo a fazermos uma primeira e importantíssima atividade, a qual ele chamará de análise textual. Primeiramente, ele vai dizer que essa primeira abordagem ela é preparatória. Dessa forma, a solicitação é que se faça uma leitura seguida e completa da unidade do texto em estudo. Aquela chamada leitura corrida, panorâmica, a fim de fazer com que a pessoa tome um contato com o conteúdo do texto. É a chamada visão panorâmica por essa razão mesmo. Eu estou lendo o texto com a dupla possibilidade. Primeiramente, de ter um contato geral com o texto e, ao mesmo tempo, de sentir o estilo, o método de escrita do autor, da autora desse texto. Feito isto, nós vamos, então, fazer um levantamento de algumas questões básicas, fundamentais, as quais, de posse dessas dúvidas, nós, então, geraremos alguns esclarecimentos. A primeira dessas informações é justamente sobre quem é o autor do texto, quem é o escritor do texto. E nós levaremos em conta informações sobre a vida, a obra e o pensamento do autor. As nossas recomendações para que isso possa ocorrer de uma forma mais adequada é recorrendo à formação acadêmica, para sabermos se a formação obtida em nível de escolaridade ela capacita o autor a escrever sobre aquele conteúdo. E uma segunda informação importante é a busca pela experiência profissional. A experiência profissional é a transferência de tudo aquilo que nós obtivemos ao longo do processo formativo institucional. E na medida em que nós transferimos o nosso saber obtido na forma de processos, produtos e serviços, nós constituímos a nossa experiência profissional, mensurando a experiência da pessoa como orientadora de trabalhos, a função da pessoa como escritora, a função da pessoa como pesquisadora, que está ligado à função orientadora, a função da pessoa como docente e a função da pessoa como alguém que gera consultorias sobre os conteúdos que estão ali sendo apresentados, desenvolvidos. Essas funções que estão vinculadas à experiência profissional, somada ao seu grau de formação, elas implicam diretamente na forma como a pessoa escreve. E isso impacta diretamente a sua produção bibliográfica. Nesse sentido, a primeira coisa a ser investigada é essa pesquisa biográfica, a fim de sabermos quem fundamentalmente é o autor. A outra coisa extremamente importante é a questão do vocabulário. Nós vamos utilizar aqui a expressão pesquisa lexical, porque além dos verbetes, nós deveremos recorrer a todos os elementos que aparecem no texto, como fatos históricos referenciados, doutrinas filosóficas, sociológicas, administrativas, tecnológicas, científicas. Há autores e obras que são citados no texto. Todos esses elementos devem ser transcritos para uma folha à parte. Paro, então, a minha leitura e vou fazer uma pesquisa mais intensa, levando em conta essas informações conceituais, lexicais, que estão constantes no texto, buscando fontes apropriadas, sejam elas fontes impressas, sejam elas fontes eletrônicas. Como, por exemplo, posso recorrer a dicionários, textos de história, manuais didáticos, monografias especializadas,
obras de referências, posso também recorrer a enciclopédias ou ainda a fundações que dedicam todo o seu trabalho investigativo sobre aquela área do conhecimento. Quando nós fazemos isto, o professor Severino diz, primeiro, diversificamos a nossa atividade. Segundo, acabamos tomando conhecimento de uma série de informações que seriam despercebidas numa leitura sem sistematização. E terceiro objetivo, ao fazer isto, o texto se torna mais claro, a leitura mais agradável e enriquecedora. O terceiro elemento que o professor Severino nos sugere é a montagem de uma esquematização, levando em conta a estrutura redacional do texto. Nesse sentido, o que eu devo captar aqui? Eu devo captar justamente todas as ideias contidas no texto e desenvolvidas pelo autor na introdução, no desenvolvimento e na conclusão. E na medida em que eu capto essas ideias, eu consigo compreender de uma forma bastante relevante como o autor apresenta a sua lógica, a sua sequência lógica no processo de desenvolvimento das suas ideias. Nesse sentido, a esquematização seria uma espécie de produto da primeira abordagem. E o professor Severino bate bastante na tecla que não podemos confundir esse produto da primeira abordagem com o resumo, já que o resumo fará parte da análise temática, que será objeto da análise em seguida, quando nós tratarmos sobre a segunda abordagem. Esses são os pontos fundamentais da primeira abordagem, intitulada análise textual, que consiste em 3 ações. Ação 1, pesquisa biográfica. Ação 2, pesquisa lexical. Ação 3, montagem da esquematização.